Então tá, o objetivo desse vídeo é muito simples, galera. Vou dividir as últimas coisas que eu li com vocês. Tá, só pra constar, eu não tô exatamente na minha casa, vim passar um final de semana com a minha namorada aqui no litoral, na verdade no litoral catarinense, mas eu pensei, pô, eu não posso deixar a galera sem vídeo, então fazer um vídeo, não vai ter muita edição, vai ser um videozinho mais simples, mais corrido. Galera, deixa eu começar com o seguinte, sala de aula, esse é o Pickups. Gente, eu sei que vocês cobram pra esse quadro ser mensal no Dois Quadrinhos, eu vou me esforçar em 2026, eu vou. Que às vezes, sei lá, passa o tempo. O legal é que esses quadrinhos saíram recentemente, então eu sinto que tá mais no time de comentar. Vamos por partes. Sala de aula deriva do Casou o Mês. Galera, eu tô apaixonado. Esse mangá, eu fiquei viciado. Vocês têm ideia que eu li as 404 páginas, sei lá, em uma hora. Eu sentei e falei, cara, eu tenho que ler isso aqui porque tá muito bom. O primeiro volume, ele tinha sido melhor até então, né? Esse, como eu falei, esse é o volume 3. O primeiro deles apresenta a situação, né, um grupo de crianças que a escola delas foi transportada para outro lugar. Eu não vou falar qual é esse lugar, porque o que está acontecendo, porque eu acho que pode acabar estragando o mangá. O segundo volume é basicamente sobre uma descoberta delas no deserto, e achei o segundo volume bom, mas meio viajado. Cara, esse terceiro, ele é absurdamente viciante. Eu não sei, talvez seja por eu ser professor, mas... Cara, eu acho que qualquer pessoa que vê um grupo de crianças, tipo, é uma escola de crianças de, sei lá, 6, 7 anos, sendo transportada pro meio do nada, sem adultos, e as crianças têm que meio que agir com o próprio instinto, cara, não tem como não ficar preocupado. Talvez o Sala de Aula Deriva tenha um ponto, e talvez seja esse o segredo, mas é um ponto que acaba conquistando o leitor, né? Além do pânico, como eu falei, pelas crianças, mas o fato de que ele lembra um pouco o Senhor das Moscas, que a grande discussão é o quanto nós, seres humanos, temos dentro de nós mesmos a maldade, porque, cara, são crianças. Se a criança não foi ensinada a ser ruim, né? Então acho que é um pouco sobre isso. A gente está avaliando a natureza humana num contexto bizarro de crianças presas lá. Para terminar, é incrível como Casou o Mês, ele não tem pena de criança. Gente, as mortes que tem aqui, tu fica, eita, sério que dá pra fazer isso? Tem uma hora, tá? Leve spoiler, que as crianças começam a fazer lanças pontudas. É esse nível. E tem uma espécie de... Tem uma treta dentro da escola que divide os alunos. Enfim. Vocês querem saber algo viciantemente legal de ler? Sala de Aula Deriva da Devir. Pode falar sobre algo legal. Vamos falar sobre Decepção, que é o Razzle, do Jeff Smith. Galera, todo mundo no planeta Terra, se você é leitor de quadrinhos, você conhece Bond, e se você já leu, você é apaixonado por aquela obra. E eu pensei, que legal, né? Finalmente chegou no Brasil, numa edição inclusive integral, são mais de 400 páginas, 470, de uma obra do mesmo autor do Bond, fazendo um gibi noir sobre um ladrão de obras de arte através do multiverso. Bah, essa obra tinha tudo para ser boa. Gente, o começo é sensacional, né? O início do quadrinho é uma perseguição do Razzle, né? Ele tá... E é legal que a tecnologia que ele usa para viagem do interdimensional é bem diferentona, assim. Ele bota uma máscara, coloca umas turbinas nas costas. Até inclusive a capa é o momento em que ele usa a tecnologia. Ó. Reparem que é a mesma ilustração. Ele está sendo perseguido por um cara que tem uma face meio de lagarto. Eu gosto também que o Jeff Smith consegue colocar bastante volume no desenho, sabe? Parece que são figuras realmente tridimensionais. Então, e outra, ele se baseia numa teoria da conspiração envolvendo um navio que teria sumido. Tem muitos elementos incríveis nesse gibi. Só que falta todos os outros elementos de uma boa obra no sentido de escrita, sabe? Eu não consegui me encantar com o Razzle, o personagem principal. Falta muita informação ao longo do gibi, tu não sabe certos personagens, por que eles estão ali? Não sei, eu não faço a mínima ideia. Eu não acho que o Razzle é um quadrinho exatamente ruim, mas ele não passa do mediano. Posso falar uma coisa pra vocês rapidão? Galera, eu tô orgulhoso, tá? Eu tô orgulhoso. Pô, eu tô lendo mais, sabe, esse ano. 2026 eu coloquei algumas metas, né? Sabe aquelas coisas de resolução de final de ano? Então a minha ideia é ser mais produtivo ao longo do meu dia. Vocês sabem que tem alguns momentos na semana que eu trabalho em casa e, sei lá, eu passo o dia de pijama e aí antes de gravar eu coloco uma roupa, tomo um banho e beleza. Aí
começou o meu dia. Agora minha regra é começar o dia e já colocar uma roupa. E, pô, já que a gente tá falando de colocar uma camiseta, Insider, gente, você sabe que aos poucos, tá? Nesse meu processo de ser mais produtivo, as outras roupas do meu guarda-roupa, elas estão perdendo espaço. A gente tá falando de uma concorrência muito desleal. Porque, cara, Insider, ela desamassa no corpo, ela é anti-odor, então facilita justamente esse processo que eu tô falando pra vocês de ser mais produtivo. E lembra que nesse momento, tá? Vocês estão vendo aí na tela, vocês podem usar o meu cupom, 2quadrinhos, que está aqui na descrição do vídeo. Ele oferece 10% para quem já é cliente recorrente da Insider, né? Quem já adquiriu, sei lá, sua Tech T-shirt, por exemplo. Mas para quem está chegando agora, cara, prepare-se para uma revolução na sua vida. E o meu cupom ele oferece 15% de desconto. Quer ser mais produtivo em 2026 e se vestir bem que nem eu estou me vestindo? É com a Insider. Clica aí embaixo, ativa o meu cupom e vai ser feliz. Agora a gente vai para o momento complicado do vídeo, porque é um volume, tecnicamente é o volume 3. É o volume 3 para o Brasil, mas são os volumes 5 e 6 de uma série francesa, o Eric, né, a versão em quadrinhos da Glénat. Gente, eu tava com muita expectativa para ler isso, porque vocês sabem que a Mythos, ela sempre espera 2 volumes lá de fora para publicar um volume aqui no Brasil. O problema é que foram anos e anos para sair o tal do volume... O volume 5 já demorou, aí para sair o volume 6 demorou acho que 2 anos e finalmente está aqui. A boa notícia, tá, é que por mais que, beleza, né, é chato o intervalo, né, entre os volumes, nossa, o desenho compensa, é um absurdo. Eu estava muito curioso para saber o que aconteceria com o Eric depois da queda de Melniboné. Vocês sabem que o primeiro ciclo do Eric é aquela profecia, né, de que ele destruiria a própria cidade. Isso acontece, só que agora ele tem a Stormbringer, né, a espada, né, do capiroto. Ele precisa alimentar ela, ele precisa se encontrar, ele precisa encontrar um amor ao mesmo tempo. Destaques desse volume sem soltar spoiler. Bom, tem um personagem que é o Triste Lua, que aparece na vida do Eric. Isso é legal, porque enquanto o Eric ele tem aquela personalidade mais caladona, o Triste Lua, ele faz o contraponto, ele é mais falante. E, ao mesmo tempo, eu achei legal que uma rainha, que é apresentada, acho que é no volume 3, original francês, né, que seria o volume 2 da Mythos, ela reaparece aqui e convoca o Eric para uma missão. E para terminar, um ponto também que eu achei bacana é que... Nossa, a missão que o Eric é convocado, gente, ele visita mundos que são muito malucos. Então tem uma fortaleza que tem um labirinto no lado interno. Gente, isso aqui é fantasia de altíssimo nível. E um ponto que melhorou pra mim com relação ao volume anterior é que não tá aquela sensação pro leitor de que, pô, é muita história pra pouca página. Em resumo, Eric tá de volta e tá muito, muito bacana. Vamos falar de decepção? Então, eu li o Superman, Herói para Todos, Dan Jurgens e o nosso querido espanhol Bruno Redondo, né, o desenhista do Asa Noturna. Gente, primeiro, tá? Para quem não sabe, essa publicação em tamanho gigantesco da Panini, né, ele é um capa-cartão. Inclusive, eu acho o formato bem legal, né? Meio que qualquer desenhista vira o Alex Ross, né? Tu vê todos os detalhes ali da arte. Originalmente saiu junto com o filme do James Gunn, para promover o longa. Deixa eu pegar uma página dupla para vocês entenderem. Sim, a arte funciona que é uma beleza. Então, cara, é um gibi que para mim ele vale pelas figuras. É uma grande homenagem do Dan Jurgens, o cara que matou o Superman, ao legado desse herói. Tem páginas muito bonitas, até desenhadas pelo próprio Dan Jurgens. Talvez o problema para mim é que, sei lá, é uma aventura qualquer nota, sabe? O Superman enfrenta um robô, o Lex Luthor aparece, aí a gente vê uma espécie de outra vida do Superman, mas pra mim também, pô, faltou uma certa dramaticidade. E, gente, é uma aventurona, nota de 0 a 5, nota 2,5, sabe? Só que com desenhos espetaculares. Eu vou falar agora de 2 quadrinhos, meio rápido. Por quê? Porque eu li eles numa noite e eu esqueci de anotar, que eu sempre faço uma mini resenha do que eu leio para, né, organizar as ideias, e eu acabei esquecendo de fazer isso, então vão ser comentários meio que muito rápidos. Gente, Predador versus Homem-Aranha é legal pra caramba, eu tava com zero expectativa. Como a gente tá falando de um vilão como Predador, né, tipo, cara, uma máquina de matar. Então eu achei legal que a Marvel deu liberdade pro Benjamin Percy escrever e pro Marcelo Ferreira, veja só, brasileiro, desenhar. Então, cara, dá uma olhada nisso. Não é natural um gibi da Marvel ter um cara sendo empalado em carne viva.
foi legal, assim, a leitura. Eu não vou soltar spoiler, mas tem um vilão do Homem-Aranha que aparece nesse gibi que eu olhei e pensei, pô, ok, aqui foi uma sacada inteligente do Benjamin Percy. Importante dizer que normalmente eu não gosto do Benjamin Percy, eu acho ele um roteirista bem fraco. Inclusive o encontro do Wolverine com o Homem-Aranha, que é o volume anterior, achei bem qualquer nota, mas esse aqui é legal. Vamos falar agora sobre Cebolinha Erros, do Gustavo Borges, né? Ele escreve e desenha esse quadrinho. Gente, eu fiquei... Tá, vamos lá. Vocês viram que no quadrinho anterior, a Marvel deu muita liberdade para os quadrinistas e eles puderam ousar com Homem-Aranha e com Predador. Eu sinto que a MSP deu liberdade pro Gustavo brincar com o Cebolinha. Como eu falei, eu não anotei, eu não fiz uma mini resenha desse quadrinho. Então vou dar sinopse da forma mais... Não vou dar muito detalhe, mas o Cebolinha basicamente, ele descobre o passado da própria mãe, que ela era uma espécie de Mônica do tempo dela. Então ela era a dona da rua. Então como vocês podem ver aqui na capa, né, o Cebolinha ele tá né, com uma espada ali, né, ele quer ser o rei da rua. E se vocês notarem também um detalhe interessante na capa, é que o Cebolinha ele tá meio que ele tá rasgado, né, uma imagem rasgada do resto da turma, né? Pode ver que a Mônica aqui tá cortada, então o Cebolinha está sozinho aqui na capa. Lembrando, não precisa ler a gráfica MSP anterior, Recuperação, para entender essa daqui. Gente, eu fiquei maravilhado, principalmente por conta do final. Dá pra ver que realmente a MSP deu liberdade pro Gustavo ousar. Pô, cara, ele tornou, de certa forma, o Cebolinha o vilão da história ao longo do quadrinho. Agora vamos falar sobre um dos melhores quadrinhos do ano, que é Febre Noturna. Gente, vocês sabem que a Mino já publicou muito Brubaker no Brasil, né? Brubaker e Sean Phillips. Publicou, vamos lá, Matar ou Morrer, Criminal, o Fatale. Eu não vou conseguir falar todos, mas eu tô tentando lembrar de cabeça os que são exatamente os dois produzindo. E eu acho que às vezes dá uma sensação no leitor de que, beleza, né? Já tem o melhor publicado, meio que era isso. E o Febre Noturna, por exemplo, é uma obra mais contemporânea dos caras. Eu acho que ela é do ano passado, retrasado aí no máximo. Gente, os dois, eles continuam num nível muito, mas muito alto. Eu sinto que o Brubaker, ele tá nos enganando tem algum tempo. Bom, o leitor vai lá e pensa, bom, vou comprar esse quadrinho porque é uma história de crime. Mas o que tem de menos interessante aqui é o crime. Na verdade, ele vai tratar de algum tema específico. Então, aqui na trama, a gente conhece o Jonathan Webb. Ele é um editor de livros que viaja para a Europa para uma convenção. E lá, no meio de uma confusão, ele toma o lugar de um milionário, frequenta uma super festa. Por um lado, ele começa a pensar, pô, que legal, né? Estou vivendo outra vida, riqueza, glamour. E nisso, ele sofre uma tentativa de assassinato. E ele começa a fugir e a vida do cara vai se tornando um caos. É legal a parte do crime? É legal o tiroteio, o cara fugindo, esse thriller. Mas o que é realmente interessante aqui é a discussão do Brubaker sobre essa nossa vontade, às vezes, de viver uma outra vida. Né? E se a gente tivesse a possibilidade de ser algo que nós não somos exatamente? Então, Febre Noturna é sobre isso. Tá, vamos continuar falando de gibi bom, de alto nível. Galera, o retorno de Dylan Dog, nova série no Brasil, agora pela Lawrence. Reparem que são duas histórias. Então tem O Fim da Escuridão, que é a capa, né, desse volume. E aí a outra história que tem aqui dentro é A Chama. Aí tem essa capa aqui de um policial atacando o Dylan Dog. Gente, eu fico apavorado assim. Tem uma frase que eu não concordo, que a galera diz que tudo da Bonelli é excelente, é incrível, é maravilhoso. Não, tem gibi do próprio Dylan Dog, que não tem graça, não empolga. Talvez o ponto seja que, em geral, a régua é muito alta, sabe? Os editores da Bonelli, eles são exigentes, eles querem que os roteiristas /desenhistas deem o melhor deles para justamente criar histórias cativantes. E esse é um exemplo, tá? Isso é um baita exemplo disso que eu tô falando. Aqui a primeira das histórias é justamente esse A Chama. Aqui ó, tem uma passagem do Dylan Dog. Ele tá num confronto corpo a corpo com o policial. E a trama é justamente sobre isso, né? São manifestações em Londres, né? As pessoas estão protestando, o Dylan Dog se envolve no meio disso, aí tem a questão da violência policial. O quadrinho, ele consegue mostrar a questão por vários pontos de vista. O próprio Dylan Dog, ele tem uma opinião no começo do quadrinho, e ele vai tentando entender o que está acontecendo ao longo da trama. Pô, tem uma sequência num hospital que é incrível. Para quem não sabe, essas questões de violência policial são históricas em Londres, né? Tem vários acontecimentos relacionados a isso, né? Então por isso que o quadrinho vai justamente trabalhar esse tema. E aí a trama vai ter um final meio esclaviano.
o que é bacana. E a segunda história, que é essa aqui, né, O Fim da Escuridão, meu Deus, ela é outra trama sensacional, envolve o fim do mundo. Deixa eu mostrar, cara, os desenhos são incríveis. Dá uma olhada aqui, ó, tem umas mãos e um apocalipse, e o Grosso andando pra luz, e o Dylan Dog não entende o que tá acontecendo. Tá, eu não posso também falar o que tá acontecendo porque vai estragar. Mas é isso, é uma trama sobre o mundo tá acabando, e ela vai discutir muito teorias da conspiração e como essas teses elas se espalham com facilidade pelo mundo. Então, que baita retorno do Dylan Dog nova série. Vamos terminar esse vídeo com um quadrinho enorme, acho que é coisa de mais de 400 páginas, que é A Moeda de Prata. Gente, esse é um caso que eu não terminei de ler, vocês reparem, eu tô basicamente na metade da trama, então talvez esse quadrinho apareça de novo no Pickups do mês que vem, ou talvez num vídeo individual, eu não sei ainda. Vamos lá. Primeiro, grande acerto da Taverna do Rei trazer esse quadrinho, e ainda mais nesse formato, né? Eu gosto desse formato capa cartão, com orelha, sabe, muita página, então fica fácil de manusear o quadrinho. É uma obra que junta Michael Walsh, né, ele é o desenhista de todas as tramas, ele também escreve algumas. Tem Zdarsky, Kelly Thompson, Jeff Lemire, Ran V, James Tynion. Gente, é só gigante trabalhando numa grande antologia de horror sobre uma moeda de prata ao longo da história da humanidade. Pois então, vamos lá. Se eu lesse, tá, só o que seria o equivalente ao primeiro volume desse encadernado, né, são 3 volumes num só aqui, né, do original lá dos Estados Unidos. Cara, eu ia estar muito triste, assim, porque as tramas, falta, aquilo que eu falei que a Bonelli tem muito, de ter um editor com uma mão firme, eu sinto que às vezes falta nas grandes editoras dos Estados Unidos. Aqui tem vários one-shots, né, são histórias com início, meio e fim, né, são historinhas curtinhas, justamente apresentando a questão da moeda. Elas não têm, aparentemente, conexão entre elas, né? São realmente os autores podendo brincar com o conceito da moeda, só que, cara, falta um punch no final. Pelo menos, acho que a história mais legal de todas, pelo menos na primeira parte, é justamente a primeira delas, que é envolvendo uma banda de rock, que a moeda começa a ajudar eles no sucesso, né, né, enfim, tocar em outros lugares e crescer. Mas tem algumas que, galera, elas são muito pobres, assim, sabe? Beleza, qual é o grande punch final da trama? Alguém morreu. Ah, legal, é isso. A boa notícia é que conforme a história tá avançando, tem umas tramas bem legais, né? Tem uma, por exemplo, que é um garoto, até tem uma homenagem aqui à Image, né? Tem um Spawn aqui no fliperama. Ele tá jogando com os amigos e a moeda começa, porque é uma moeda, né? Então a moeda vai para dentro do fliperama. Isso é legal, resumidamente. Quadrinho que eu tava com muita expectativa. Ele começou mais ou menos para baixo e agora está se reerguendo. Então, em breve, comentarei novamente o Moeda de Prata. Para terminar esse programinha, só quero dizer que foi muito bom te ter por aqui. Videozinho mais improvisado, mais simples, mas estamos aí, voltamos 2026 e é isso, tá? Valeu, galera.